o jeito errado de tentar controlar esse estresse? É a gente olhar para os estímulos externos, para o que está acontecendo ao redor. E esses estímulos externos é algo que a gente não tem controle sobre eles, não é verdade? O meu marido sempre testa os meus limites nessa fase. Você pode até conversar com seu marido, mas você não tem controle sobre o jeito que ele se comporta. Não está no seu controle. Então, muitas mulheres elas tentam controlar esse estresse na TPM olhando para fora, olhando de repente para questões no relacionamento, olhando de repente para questões no trabalho que estão acontecendo, às vezes questões até no mundo, no Brasil, tentando encontrar um jeito de resolver quando a gente não tem controle, não adianta. A gente não tem controle sobre o outro. Se eu não tenho controle sobre as situações externas, a única coisa que eu tenho controle é como eu reajo a essas situações. Eu não sei se você já parou para observar, mas muitas vezes a gente está vivenciando a mesma experiência, às vezes a gente está passando pela mesma rua, no mesmo horário, e a gente tem percepções diferentes sobre aquela experiência. Hoje eu entendo que a questão é muito mais dentro do que fora. O que você precisa fazer, na verdade, é você começar a observar os seus pensamentos. Tudo que a gente sente, ele vem, na verdade, de um pensamento que a gente está praticando. Então, primeiro você tem um pensamento, e aí esse pensamento te traz um sentimento. Está associado a esse pensamento. Cada pensamento que a gente tem, ele possui uma frequência. A gente está rodeado de frequências. Se a gente for em qualquer matéria, a gente já estudou lá no colégio que a matéria é formada de átomos e que o átomo, na verdade, ele tem muito pouquinho de matéria, né? E a maior parte de energia. E esses elétrons, eles vibram numa determinada frequência e, dependendo da frequência, é que eles formam as características da matéria. Então, qualquer ponto do nosso corpo tem uma frequência diferente. E os nossos pensamentos, dependendo de quais sejam, eles têm frequências diferentes. Ah, Fernanda, mas como é que eu vou saber isso? Que frequência tem o meu pensamento? Você não precisa saber isso. A única coisa que você precisa saber é que os seus sentimentos, eles são um guia com relação aos pensamentos que você está tendo. Se você está sentindo algo negativo, é um sinal que aquele pensamento está numa frequência negativa. Se você está sentindo algo positivo, você está animada, está entusiasmada, é um sinal que aquele pensamento tem uma frequência positiva, tá? Então você não precisa saber exatamente a frequência de cada pensamento. Você só precisa entender que o meu pensamento tem uma frequência e que o meu sentimento ele está me guiando, mostrando o tipo de frequência do pensamento que eu estou tendo. Então o estresse, na verdade, ele tem muito mais a ver com como eu reajo à situação do que a ver com a situação em si.